Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso culto de doutrina, né? Toda quarta-feira. E nós estamos fazendo a sequência dos estudos do Sermão do Monte. Hoje nós vamos estar trazendo mais duas bem-aventuranças, que é o do versículo 6, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós vamos estar trabalhando essas duas bem-aventuranças. Mas antes de chegarmos a ela, eu vou trazer de forma sucinta, novamente, lembrar um pouco do que nós vimos e vamos entrar nessas duas. E para a gente poder trabalhar essas duas, que são até duas bem-aventuranças, principalmente fome, sede e justiça, que nós temos muito que trabalhar sobre ela. Antes disso, antes de começarmos, adentrarmos no nosso conteúdo, vamos estar nos colocando diante de Deus, né? Vamos estar pedindo a presença dele nessa live, nessa mensagem, nesse estudo que nós estamos realizando. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na tua presença, Deus querido. Queremos te apresentar as nossas vidas e queremos te pedir que o Senhor possa trazer da tua vontade, da tua palavra sobre nós, Pai. Que a tua palavra ela possa encontrar em nossos corações solos férteis, que ela possa nos arraigar uma raiz profunda em nossos corações. Que isso que o teu Filho nos deixou, Pai, como um mandamento, como norma, como um modelo de cristão, possa ser alcançado por nós, possa nos despertar desejo de buscá-lo. Que use-me, Senhor, hoje, esta noite, como teu vaso, Pai, é o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos trabalhado, nós temos visto o Sermão do Monte. Nós já trabalhamos uma introdução do Sermão do Monte como todo e começamos a bem-aventurança. Nós trabalhamos três delas, que é novamente o que está lá em Mateus, capítulo 5, para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez hoje, é o Sermão do Monte que está em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, e como sentando-se, aproximando-se dos discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo, ou seja, Jesus aproveita um momento que, apesar de estar com multidões, ele se senta num monte, os discípulos se aproximam e ele começa a ensinar os seus discípulos. E ele começa com as bem-aventuranças. A primeira é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E como nós já vimos, os humildes de espírito aqui não são aquelas pessoas que percebem o quão distantes elas estão de Deus. Na verdade, todas as três primeiras bem-aventuranças, elas vão trabalhar o que nós somos, vão trabalhar características que são nossas, que percebem a nossa natureza. Os humildes de espíritos é essa primeira. O humilde de espírito é aquele que o quê? Que percebeu a sua privação espiritual, a sua falta de qualidade espiritual, o quão aquém está o desejo de Deus. E é por você se colocar nessa situação de se reconhecer como um pecador, como um miserável homem, aquele que não pode se achegar diante de Deus, que você se torna humilde de espírito. E por ser humilde de espírito e reconhecer que precisa de Deus para salvação e reconhecer a Cristo como seu Salvador, e reconhecer a Cristo como seu Salvador, que você se torna, o reino de Deus se torna seu. Por quê? Porque quando nós nos tornamos humildes, que nós temos o reconhecimento de que Deus é que nos salva, e isso é o processo da graça, porque não é nossa salvação por nós mesmos, mas é a salvação pelo reconhecimento de que nós não podemos alcançá-la. A segunda bem-aventurança também é um reconhecimento de quem nós somos, quando diz bem-aventurados os que choram, porque é chorar pela perceber a natureza pecaminosa que nós temos, que nos cerca, que nós nascemos com ela. E ao perceber essa natureza pecaminosa e perceber o quão distante nós estamos daquilo que Deus deseja de nós, isso tem que gerar um espírito contrito, um espírito que chora. Mas é esse que chora, que percebe que não pode mudar sozinho, que vai ser aproximado de Deus e por isso vai ser consolado. A terceira bem-aventurança
Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Aqui o manso é aquele que abdica de toda a natureza humana, de autoimagem, de egoísmo, de autorrealização. Ele busca primeiro a vontade de Deus. Ele é manso. Em primeiro lugar, ele é a vontade de Deus. E é esse que vai alcançar o reino dos céus. E é esse que vai, quando Jesus voltar, reinar com ele. Por isso, ele herda a terra. E a quarta bem-aventurança, que é a que nós primeiro vamos trabalhar hoje, é a que está no versículo 6, que de certa forma ela divide as bem-aventuranças. Nós podemos separar bem-aventuranças em três formas. Primeiro, aquelas bem-aventuranças que vão mostrar que são processos de nós reconhecermos a nós mesmos, reconhecer que nós somos e o que nós precisamos mudar para nos aproximarmos de Deus. O segundo grupo de bem-aventuranças são aquelas bem-aventuranças que já são consequências desse trabalhar de Deus em nossas vidas, que seriam misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. E o terceiro grupo das bem-aventuranças são aquelas que são as consequências que o mundo traz em nossas vidas por essas mudanças, que são os versículos 10, 11 e 12, que vai dizer que bem-aventurados os perseguidos e que somos injuriados por causa do nome de Cristo. Então hoje nós vamos estar trabalhando com o vídeo, que é aquela que fala bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando a gente vê essa questão do bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, nós temos que considerar duas coisas importantes. Primeiro, do que nós temos tido fome e sede. O que nós tem dado fome e sede, o que nós temos desejado, o que nós temos ansiado, almejado incansavelmente em nossas vidas. É a justiça de Deus. O que é que nós temos desejado com tanto afinco? A bem-aventurança, ela diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Não fome e sede da bênção, não fome e sede da prosperidade, não fome e sede do carro do ano, não fome e sede do celular novo. Essa bem-aventurança ela é muito interessante porque ela vai tratar uma coisa importante. O que é que nós temos desejado com a nossa vida em Cristo? Com a nossa religiosidade, com a nossa comunhão com Deus? O que é que nos tem dado fome e sede? O que é aquilo que nós desejamos alcançar acima de todas as coisas? E nós vamos ver que o versículo vai dizer que bem-aventurado ou feliz, ou mais do que feliz, é aquele que tem fome e sede de justiça. E vem a pergunta, que justiça é essa? O que é essa justiça que nós devemos ter fome e sede? Lembrando que as bem-aventuranças são um modelo que nós devemos seguir. Então, se eu devo ter essa fome e sede de justiça, que justiça é essa que eu devo ter fome e sede? É um instantinho que eu esqueci de ligar o carregador, senão o celular vai morrer. Então nós vamos ver essa pergunta, que fome, que justiça é essa? Muitas intérpretes já tentaram trabalhar com a ideia de que a justiça era a justiça do mundo, a justiça da lei, que ela cometeu crime, ela tem que ser julgada, nós devemos lutar pela justiça do mundo, para que os corruptos vão para a cadeia, para que os criminosos sejam presos. E quando você vai olhar o contexto do termo justiça, aqui o termo que é usado no versículo 6, ele não tem nada a ver com essa justiça. Esse é o mesmo termo que nós vamos ver Paulo usar sobre justificação, sobre salvação. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede da justificação de Deus. Ou seja, daqueles que percebem que não podem ser justos por seus próprios esforços e buscam a justificação de Deus, buscam a santificação em Deus. A fome e sede aqui que Jesus nos traz, quando ele traz justificação, é aquela fome e sede que vai trazer o seguinte aspecto: é a libertação do pecado. Aqui Jesus está dizendo, bem-aventurado, feliz aquele que tem fome e sede, desejo buscar a libertação
no pecado, pois entende que o pecado separa de Deus. Então, a justificação aqui, a justiça, a justificação é a busca da santidade. Bem-aventurado ou feliz é aquele homem, é aquele que é verdadeiramente cristão, que tem fome e sede da santificação. Ele tem fome e sede da liberdade do pecado. E o termo a gente pode entender ele mais além do que isso. Não é só ser livre do pecado porque eu sou salvo e agora sou livre, não. É livre do pecado no desejo do domínio, desejando livre do próprio desejo do pecado, ansio pela perfeição em Cristo. Essa é a fome e sede que Jesus nos apresenta. Jesus nos apresenta aqui a necessidade que o cristão deve ter de ansiar, ter fome e sede. Fome e sede por não pecar mais, fome e sede por ser livre do domínio do pecado, fome e sede por se libertar da necessidade de pecar, do desejo de pecar. É o desejo do homem, é a busca do homem de positivamente ser santo. É o nosso desejo de se assemelhar a Cristo. Essa é a bem-aventurança da justiça. Fome e sede de justiça. Fome e sede de justificação, fome e justificação. E aqui vem a questão, o que é fome e sede? Fome e sede uma coisa que eu acho interessante aqui é que a fome e sede aqui não é simplesmente aquilo, eu tomei o café da manhã, me atrasei na hora do almoço, estou sentindo fome. Não. O autor aqui, Jesus, quando fala e quando o Mateus escreve os termos fome e sede e usa dessa forma junto fome e sede, ele quer trazer algo mais profundo. Ele literalmente está dizendo que fome e sede é o forte e profundo sentimento que continua enquanto não for saciado. Ou seja, fome e sede é o quê? É você desejar essa santificação, essa santidade, esse se assemelhar a Cristo de tal forma, ele é um desejo tão profundo em sua vida, que ele não pode ser preenchido por nenhuma outra coisa. E ele nunca vai embora até que ele seja saciado. É como diz o Salmo, minha alma é como a costa, ela suspira e anseia por Deus. E só será satisfeita por Deus. Então Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado, feliz é. O cristão deve ser aquele que ele sente uma profunda necessidade, uma constância, um constante desejo de ser santo, de não ser mais escravo do pecado, de não mais sentir necessidade de pecar. E ele tem esse desejo constante de buscar essa perfeição em Deus. Desejo constante, a sua alma anseia a se aproximar de Deus. Isso é a bem-aventurança. É o desejo de buscar essa presença de Deus em sua vida, é o desejo de buscar mudar a sua vida. E o maravilhoso desse versículo é porque Jesus diz, aqueles que têm fome e sede disso. Parece difícil, muitas vezes parece inalcançável. Meu Deus, quando é que eu vou realmente ser saciado, não vou mais sentir a necessidade de pecar, o pecado não vai mais me afetar. E muitas vezes parece inalcançável. Mas só que o versículo 6 não é somente dizendo bem-aventurados que têm fome e sede. Ele começa com isso, mas ele termina dizendo bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, a bem-aventurança de ter fome e sede de justiça ela traz uma declaração muito grandiosa dizendo, você tem fome e sede de justiça, você não quer ser justificado, você será. Quando nós buscamos essa justificação em Deus, quando nós ansiamos essa justificação em Deus, quando nós desejamos profundamente a justificação em Deus, nós seremos justificados. Nós buscamos isso em Deus. E o outro aspecto dessa fome, dessa sede, que é a santificação. É sair debaixo do jugo do pecado, é se afastar do pecado em nossas vidas. Deus garante, você tem fome e sede, realmente aquilo que você mais anseia, essa santificação e se assemelhar a Cristo, você será saciado. Deus garante que esse processo de santificação ele vai começar e ele vai ser completo.
A palavra de Deus disse que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo, irá completá-la até o dia do Senhor. E a palavra diz que aquele que crer em Cristo, quando Cristo voltar, ele será glorificado. Então, meus irmãos, essa santificação, essa sede e fome de justiça, ela tem prazo de validade. Com a volta de Cristo, nós seremos plenamente saciados, plenamente cheios da necessidade de nos livrarmos do pecado em nossas vidas. Nós começamos agora, somos justificados agora, começamos a buscar a santidade agora e ela será alcançada. Deus já nos prometeu isso, Ele irá cumprir, Ele irá terminar a sua boa obra e nós seremos santificados, glorificados em Cristo. Então, meus irmãos, a bem-aventurança, ela diz, você é feliz. Você é feliz por quê? Porque você realmente tem a fome e sede de justiça. Saiba, você será saciado. Você será farto. Porque aquele que verdadeiramente busca a justiça de Deus, a justificação em Deus, ele será justificado através de Cristo. Aquele que realmente busca a santificação, o Espírito Santo, ele vai começar a boa obra em sua vida, na minha vida. E ela irá continuar até o dia que Jesus voltar e ela será completa. Então é um objetivo que nós devemos ter como cristãos, é um objetivo que nós podemos ter consciência, ter certeza em Deus que é alcançável. Por mais que pareça difícil muitas vezes, por mais, como o próprio Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, o que eu não quero, o que eu não quero, isso eu faço. Se referindo à sua própria natureza pecaminosa, Paulo ali estava falando, essa natureza será vencida. Mas você tem que ter fome e sede de justiça. Você tem que ter um desejo ardente e insaciável pela santificação, pela santidade em Deus. Ele não será saciado do nada, ele não será saciado como um passe de mágica, não. Tem que haver um desejo constante, uma busca constante por isso. E quando há essa busca, nós seremos saciados. Quando Jesus termina de falar essa bem-aventurança do versículo 6, ele entra no versículo 7 e diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E nós podemos perceber que as primeiras bem-aventuranças, elas se tratavam muito da nossa consciência, de nossa necessidade, da nossa disposição. Ou seja, a nossa necessidade de nos aproximarmos de Deus e não podermos, pois estávamos distantes. A nossa disposição de somos pecadores de isso, a necessidade de santificação e ter fome e sede por isso. Só que o versículo 7 é a primeira bem-aventurança, onde ele vai trazer o aspecto de que primeiro o que somos e não o que podemos realizar. Deus trata isso primeiro. Quem você é? Você tem que aprender que você é primeiro. E é aprendendo que você é que você se torna humilde de espírito, que você chora por você, que você se torna manso. Você percebe que não é e vai buscar isso. Que você percebe que não tem fome de justiça verdadeira, justiça divina e vai buscar isso. A partir do versículo 7, ele quer trazer coisas que nós devemos ser. E a primeira coisa que ele traz é bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? Eu estava lendo esses dias e o Martin Lloyd Jones, ele trabalha com um aspecto interessante. Ele diz que a misericordiosos, ele traz outro aspecto da obra salvífica em nossas vidas. A graça, ela traz a libertação do pecado. A graça, ela existe para que você possa ser alcançado, para que o pecado que lhe dominava não lhe domine mais, porque você não tinha, por suas forças, poder suficiente para se salvar. E isso nos torna humildes de espírito, tem que nos tornar. Só que há um outro aspecto. O pecado traz consequência. O pecado traz miséria. Traz miséria na sua vida e no mundo. Um aspecto da divindade de Deus é a graça.
É o dom gratuito que nós não merecíamos, que nos garante a salvação. Outro aspecto da divindade de Deus que nós devemos ter como cristãos é a misericórdia. Ou seja, é a percepção de que nós devemos buscar pessoas que sofrem nas consequências do pecado. O profundo desejo de aliviar o sofrimento do outro, do nosso próximo. O nosso maior exemplo disso é Cristo. Nos seus 3 anos de ministério, nós vamos ver que constantemente Cristo estava em busca de aliviar o sofrimento. E muitas vezes o sofrimento causado por causa do pecado. Nós devemos nos entender, meus irmãos, que mesmo que algumas situações não sejam diretamente causadas pelo pecado, como a pessoa, nós nem não podemos afirmar que toda vez que a pessoa pecou e por isso aconteceu isso em sua vida, não. Mas uma coisa nós podemos dizer com certeza, que a pobreza no mundo, a miséria, o sofrimento, as doenças, a situação social, econômica, política do mundo, ela é uma consequência do pecado como um todo. Ela é uma consequência da natureza pecaminosa da raça humana. Então, a misericórdia é o desejo profundo de auxiliar esse sofrimento. Deus está dizendo, ó, o cristão é aquele que tem misericórdia. É aquele que vê o mundo e se compadece por ele. É aquele que vê o mundo e busca alcançar esse mundo, busca salvar, trazer alívio, trazer auxílio a esse mundo que sofre por causa do pecado. E o interessante é que a bem-aventurança ela trata isso muito claramente no exemplo de Cristo. Ela é retratada muito claramente no exemplo de Cristo. Cristo, durante todo o seu ministério, foi assim. Ele buscou apoiar, ajudar os cegos, os paralíticos, os leprosos, aqueles que eram designados pela sociedade, aquele que a sociedade via com maus olhos, prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, todos os mais miseráveis friam. Eles corriam para Deus, porque Cristo exalava essa misericórdia. Ele exalava essa característica que dizia, ó, aquele homem vai se compadecer de nós. Aquele homem não vai nos julgar. Aquele homem vai nos acolher. Aquele homem vai nos amparar. Aquele homem vai nos receber de braços abertos. A igreja deveria ser assim. Todo cristão deveria ser assim. Quantos nós temos visto nas ruas em sofrimento? E quanto disso tem tocado o nosso coração? Quanto disso tem tocado o nosso coração? A bem-aventurança do versículo 7 é a primeira que vai tratar disso, o que nós podemos fazer como cristãos, o que nós devemos fazer como cristãos. E a primeira bem-aventurança que traz é a misericórdia. É uma das coisas por quais Cristo mais foi conhecido, por ser misericordioso, ser compassivo por aqueles que necessitavam e o cercavam. É uma característica que nós, cristãos, devemos ter. Sermos misericordiosos com todos aqueles que nos cercam, com todos aqueles que necessitam de amor, de carinho, de cuidado. Não julgamento. E não do apontar de dedo. Uma outra questão que esse versículo nos traz, que muitas vezes é mal interpretada, é porque o versículo diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E muitas vezes as pessoas entendem que receber a misericórdia de Deus só é posterior a você ser misericordioso. Ou seja, você ser misericordioso com o próximo é pré-requisito. E, na verdade, apesar do texto estar colocado nesta ordem, no exemplo bíblico,
como um todo, no próprio comportamento e os ensinos de Cristo, você percebe que ser misericordioso não é pré-requisito, mas consequência do perdão. Cristo nos dá uma parábola que explica isso. A parábola sobre o perdão que ele fala uma parábola que é muito interessante. Ele cita o seguinte, que um certo homem tinha uma dívida com o seu senhor e ele foi e clamou ao seu senhor por perdão, por um prazo maior para pagar a dívida, porque ele não tinha, e ele recebeu esse perdão. Ao sair da presença do senhor dele, ele encontrou um conservo, ou seja, um outro empregado. E esse empregado devia bem menos a ele. Devia a ele, mas uma quantia bem menor. O exemplo que no texto bíblico seria como se ele devesse 10 mil ou 100 mil para o seu, digamos, 100 mil para o seu patrão e o seu colega de trabalho devesse somente 1.000 para ele. Mas ele não foi misericordioso com o seu colega de trabalho. Ele mandou prender o colega de trabalho até que a dívida fosse paga com a venda de produtos, do que ele tivesse. E Jesus diz naquela parábola que depois disso o Senhor pega aquele servo e o prende e manda soltar o outro. E reclama com ele como é que você, que foi perdoado de tanto, não consegue perdoar tão pouco. E na final da parábola ele vai chegar dizendo a seguinte frase: a quem mais é perdoado, mais perdoa. Meus irmãos, a misericórdia é uma consequência da misericórdia de Deus em nossas vidas. Se nós realmente vivemos as bem-aventuranças anteriores, todas as bem-aventuranças elas têm uma lógica de sequência, elas não estão lá à toa. Se nós nos tornamos humildes de coração, de espírito, porque percebemos que nós somos espiritualmente mortos e falhos e não podemos nos achegar a Deus por nossos esforços. Se nós choramos espiritualmente porque percebemos o quão pecadores nós somos. Se nós somos mansos porque percebemos que na presença de Deus nós não somos ninguém, queremos que a vontade dele seja feita. Se nós temos verdadeiramente fome e sede de justiça, porque eu percebo o quão longe do padrão de Deus eu estou, da santidade de Deus eu estou e eu busco incansavelmente ele, eu vou perceber o quanto eu fui perdoado. O quanto Deus foi misericordioso comigo. E, consequentemente, se eu realmente percebo isso em minha vida e vivo isso em minha vida, é impossível que eu não seja misericordioso com o próximo que sofre. Porque eu sei por experiência própria que eu era como aquele sofredor que não merecia perdão nenhum, não merecia nenhum acalento, não merecia nenhum acolhimento, e Deus me acolheu mesmo assim. Porque eu me tornei humilde de espírito, eu percebi quão pobre eu sou espiritualmente, e mesmo assim eu herdei o reino dos céus. Porque eu chorei ao perceber o quão pecador eu sou, e mesmo assim eu fui consolado. Porque eu busquei a vontade de Deus acima da minha, porque eu vi como a minha era errada. Deus me permitirá herdar a terra. Porque eu busco a santidade de Deus de forma incessante, e a justificativa, ele me garante que eu vou ser farto. Então, compreendendo tudo isso, eu compreendo quão grande é a misericórdia de Deus para comigo. O quão misericordioso ele foi. E isso tem que trazer uma consequência. Isso tem que me tornar misericordioso para com o próximo. Misericordioso para com todos aqueles que nos cercam. Um exemplo claro desse aspecto é uma situação que existe no texto bíblico. Uma vez Jesus é convidado para um jantar. Uma mulher entra. Lembrando que Jesus estava na mesa, naquela época não existiam as cadeiras como nós temos hoje, que nós sentamos altos. Já na época de Jesus, naquela região, principalmente da Palestina, você se sentava em almofadas. Então, Jesus se sentava, era um padrão meio que inclinado sobre a mesa. A mulher entra nesse jantar, começa a chorar nos pés de Jesus, enxugar as lágrimas com seus cabelos.
e depois unge não só os pés, como a própria cabeça de Jesus, com um vaso de alabastro, um vaso que o próprio texto bíblico diz que tinha tantas especiarias naquele vaso que seria necessário um ano inteiro de salário para se conseguir encher aquele vaso com aquilo que tinha. E o interessante é que, ao mesmo momento, os fariseus que estavam lá presentes, os ditos doutores da lei, os conhecedores da lei, viram, ficam pensando e cochichando entre si, dizendo: ah, se Jesus soubesse quem era essa mulher, não deixaria ela nem tocar no nele. Quanto mais está chorando nos seus pés, usar seus cabelos para enxugar suas lágrimas. E o interessante é que Jesus vira para aqueles fariseus e dizem: vocês olham para essa mulher com desdém. Mas eu entrei na sua casa, vocês não tiveram servo para limpar os meus pés. E essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas. Eu entrei na sua casa, você não me cumprimentou com um ósculo santo, o beijo na face. E essa mulher, desde que entrou aqui, ela tem chorado e já gastou o dinheiro que ela está tendo. Eu quero vocês, o que ela está fazendo está me preparando para o dia da minha morte. Saibam vocês, Jesus diz aos fariseus, que por causa disso, todos os pecados dessa mulher são perdoados. E a sua história será contada onde esse evangelho for. Nós estamos há 2020 anos, meus irmãos, desse fato. E a história dessa mulher está espalhada pelo mundo na Bíblia. É a misericórdia de Deus. Ela era uma pecadora. O texto bíblico dá a entender que ela provavelmente era uma prostituta. Jesus não se importou com isso. Ele foi misericordioso. Ele foi compassivo. Mas eu trago uma pergunta. Hoje, se adentrasse na nossa igreja uma mulher claramente vestida como uma prostituta, nós teríamos como os fariseus, que olharíamos para ela e diríamos: ah, essa mulher ela não é digna de estar aqui. Então nós primeiro faríamos como Cristo. Lembraríamos quem nós fomos e acolheríamos ela, pois sabemos que nós somos tão pecadores quanto ela, não importa o pecado dela ou o meu. Para Deus não faz distinção. Então a bem-aventurança do versículo 7, meus irmãos, é a primeira bem-aventurança que tem que ser algo que eu externo, a consequência de tudo aquilo que vem acontecendo antes. Eu tenho que externar a misericórdia de Deus em minha vida. Que nós possamos aprender com essas bem-aventuranças, que nós possamos nos tornar humildes de espíritos, que nós possamos chorar espiritualmente, que nós possamos buscar a vontade de Deus sendo mansos, que nós tenhamos fome e sede da justificação e santidade de Deus, que nós possamos nos tornar misericordiosos, em consequência da misericórdia que Deus tem por nós. Esse é o padrão de cristianismo que Jesus está nos apresentando e exige de nós. Que nós possamos buscar esse padrão no nosso dia a dia. Amém. Que Deus possa ser com cada um de nós esta noite e durante esta semana. O que eu tinha para trazer hoje para vocês eram essas duas bem-aventuranças. Semana que vem nós voltamos e eu quero... semana que vem vamos ver o calendário. Para dia 19 eu quero tentar nesse mês ainda duas. Eu quero tentar que vai acabar com as próximas dão para ser agrupadas. A 8 e a 9 e 10 a 8 e a 9 dão para ser agrupadas juntas. E os versículos 10, 11 e 12 eles trabalham bem juntos. E a partir do dia 26 a gente começa com os outros ensinos que Deus tem para nós no Sermão do Monte. Queremos lembrar que amanhã tem GR. Aqueles que desejam participar do GR devem entrar em contato através das nossas redes sociais ou do WhatsApp da igreja e pedir para o código da reunião
ocorre através do Zoom, não é somente através do grupo de relacionamento, é o momento de estarmos juntos, estarmos não ainda presencialmente, mas virtualmente juntos. Sábado temos o Tamo Junto, que é o culto da juventude, acontece numa live também, através do Instagram, só que o Instagram da juventude, que é Juventude Praia. Então, sábado nós temos a juventude, e no domingo nós temos o nosso culto novamente. Ele também ocorre ao vivo no Instagram e no YouTube. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, nesta noite. Que Deus possa ser com vocês. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Deus nosso Pai, as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos. Em nome de Jesus. Amém.